Olá YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu vou fazer uma aqui fofoca. E assim, é um quadro que eu quero trazer sempre, porque eu quero trazer muito conteúdo de beleza aqui pra esse canal. Porque nem só de tragédia a gente vive, né? Então é uma aqui fofoca e eu vou falar o porquê de eu não trabalhar fora de casa. Então vamos lá. Gente, como eu sou nova nesse negócio do YouTube, mas o pessoal do meu TikTok já sabe, eu não consigo começar o dia, fazer qualquer coisa com a sobrancelha despenteada. Eu não sei o que acontece, gente. Meu despertador tocou no meio do negócio, mas tudo bem. Eu não sei o que acontece, mas eu não consigo começar o dia com a sobrancelha despenteada. É uma mania minha mesmo. Eu vou fazer uma maquiagem não muito pesada, porque... E hoje eu vou fazer uma coisa que eu tô, assim, esperando há anos pra fazer. E eu não vou revelar aqui, se vocês quiserem ver, vão lá no meu TikTok. E vai ser, assim, uma coisa que eu tô muito ansiosa mesmo. Vamos começar com a fofoca. Por que que eu não trabalho fora de casa? Primeiro, não é porque eu sou preguiçosa, porque eu acho que CLT é perda de tempo, nenhuma dessas coisas. Mas sim porque eu já passei muitos traumas em muitos trabalhos diferentes. Eu já fui demitida por ser PCD, eu já fui demitida por capacitismo, eu já fui demitida por não encaixar no perfil da empresa. Então, assim, foi uma coisa que ao longo dos anos que eu fui tendo muitos trabalhos, eu acabei ficando com muitos e muitos traumas de trabalhar fora de casa mesmo. Então isso é um dos principais motivos. Eu já trabalhei em vários lugares mesmo. Quando eu tava na faculdade, nossa, que estranho falar quando eu tava na faculdade, eu apresento meu TCC sexta-feira. Quando eu tava na faculdade, eu fiz o estágio obrigatório na Assembleia Legislativa aqui do meu estado. Foi um estágio péssimo. Por quê? Porque minha supervisora parecia que ela queria o crédito todo pra ela, sabe? Então ela não me deixava fazer as coisas, ela não me dava tarefas significativas, ela não me ensinava. Sendo que num estágio, supostamente, pra você fazer o quê? Colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu nos 4 anos de curso. E não foi isso que aconteceu. Minha supervisora não deixava eu fazer nada. Ela só, fazia as coisas importantes e as coisinhas que ela não queria fazer, ela deixava pra eu fazer, sabe? O meu primeiro emprego mesmo, de carteira assinada, foi quando eu tinha 18 anos, no armarinho online. Eu trabalhava montando pedidos. Era um armarinho que eu tinha que montar as coisinhas, a sacolinha, sabe? Fracionar as coisas. Era um trabalho muito tranquilo, eu gostava bastante. Só que eu fui demitida porque por causa do meu TDAH. Eu tinha muita falta de atenção e por causa disso eu errava muito nos pedidos. E aí eu fui demitida. Foi a minha primeira demissão da minha vida. Eu chorei muito, muito mesmo. Fiquei muito chateada porque eu tava lá quase um ano. É um dos vários trabalhos que eu já fui demitida. Eu trabalhei 2 semanas numa loja de maquiagem. Gente, eu tô esquecendo de me maquiar. Falei de loja de maquiagem, lembrei que eu tô fazendo um maqui fofoca e esquecendo de me maquiar. Eu trabalhei 2 semanas em uma loja de maquiagem no shopping. Era muito longe da minha casa, onde eu morava na época, né? Se fosse hoje, seria aqui pertinho. Gente, feio o pincel no meu olho. Doeu muito. E assim, eram condições muito, muito, muito precárias. Eu só não podia ficar sentada, eu não podia sentar, então eu tinha que ficar em pé desde o horário que eu chegava até o horário da loja fechar. Eu adquiri muito problema de coluna por causa disso, porque eu não podia ficar sentada. E eu durei 2 semanas lá, porque chegou no momento que eu falei, olha, não tá dando mais pra mim, eu vou sair e é isso aí. E a dona da loja, ela era uma mulher meio assim, tantas ideias, meio descontrolada. E ela gritava comigo à toa e eu ficava assim, Mona, por que você tá gritando? Você não sabe conversar igual uma pessoa normal, pelo amor de Deus, para de gritar. Ela gritava muito, gente, sério, eu odeio gritaria, eu odeio. Uma coisa que eu não gosto mesmo é gente gritando. E esse foi um dos motivos que me fez sair desse trabalho. Também porque era muito longe. Ai, gente, eu só tive chefe carrasco nessa vida. Só chefe ruim. Eu não sei se o problema tá em mim, provavelmente o problema sou eu, tá? Eu já vou deixar aqui bem claro pra vocês. Provavelmente o problema sou eu. Eu consegui um estágio em um showroom de lingerie. Eu não lembro quando que foi essa época, mas eu ainda estava na faculdade e era estágio mesmo. Eu ia fazer coisas relacionadas ao marketing, só que assim, a minha chefe, eu não sei, ela não me treinou bem, direito. Sou uma pessoa que eu respondo muito bem a comandos, então quando a pessoa me dá o comando correto do que eu tenho que fazer, eu respondo muito bem.
e eu acho que ela não me treinou direito. E aí teve um dia que chegou uma cliente na loja, eu não sabia se era pra deixar a cliente entrar ou não, porque a minha chefe não estava lá no momento. E aí ela recebia visita de alguma das amigas dela e tudo mais, pra tomar café, sei lá, eram clientes também. E aí teve um dia que eu vi ela falando com uma dessas clientes que talvez eu estava no espectro. Realmente, eu estou no espectro, porque eu sou uma pessoa autista. E aí eu ouvi isso e eu me senti assim tão humilhada, tipo, dela ter falado isso pra outra pessoa. E era tipo uma sala aberta, eu estava aqui, ela estava aqui, então dava pra eu ouvir tudo que ela estava falando e eu me senti muito humilhada mesmo. Top piores experiências da vida, mas ainda dá pra piorar, tá? Vai escalonando. Nesse dia eu já tinha decidido que eu ia sair, mas ela veio e falou comigo primeiro e eu falei, ok, tudo bem. Um beijo, tchau. Aí depois eu trabalhei em uma loja de colchões, assim, só que eu trabalhava no administrativo. Eu também trabalhava na área de marketing, de uma funcionária lá que a querida me tratava muito mal. Eu não entendia por que ela me tratava tão mal. Nem os chefes, nem outras pessoas superiores a ela me tratavam tão mal. E ela ficava falando que eu não tava fazendo nada e chefe nenhum reclamou, tipo, os patrões, os donos da empresa, ninguém reclamou de nada que eu tinha feito, mas a querida gostava de implicar comigo. Teve um dia que ela falou horrores pra mim, eu liguei pro meu pai chorando e falei, pai, não vou ficar nesse emprego. Eu fiquei basicamente quase um mês nesse emprego. Esse eu pedi pra sair, porque realmente, gente, pelo amor de Deus, nem os patrões estão me tratando mal, nem os meus pais gritam comigo, quem que essa querida achava que ela era pra poder gritar comigo? Aí esse eu pedi pra sair, e também tinha um fator que ele também era muito longe. E a minha área é muito difícil, né? Jornalismo é muito difícil você achar um emprego bom mesmo antes de você pegar o seu diploma. Porque os estágios são, assim, coisas abusivas. Minha amiga já trabalhou em redação e era horrível, era abusivo mesmo, sabe? Então eu nunca quis trabalhar, assim, em redação, TV, nem nada do tipo, porque eu sempre tive esse receio. Os meus colegas de curso trabalharam já nessas áreas e eles reclamavam muito sobre muitas coisas. A gente fiquei meia hora aqui procurando meu lápis de olho branco, porque eu tô voltando a gostar de usar lápis de olho branco. Gente, eu tô descamando igual um jacaré, então a minha pele tá assim, numa situação de barril. Voltando ao lápis de olho branco. Consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, aparentemente, né? Porque era pra eu estar continuando a fofoca, mas aparentemente nem pra isso eu tô prestando. Aí teve o meu último emprego, assim, último, entre aspas, porque ontem aconteceu um negócio muito engraçado que eu vou contar pra vocês. Era numa loja de bijuteria que era muito perto de onde eu morava antigamente, né? Era muito pertinho mesmo. E eu gostava do trabalho e tudo mais. Minha chefe, eu não sei qual era o problema dela, gente, sério. Ninguém parava naquela loja. E assim, adivinhem quem era a única funcionária que ficava muito tempo, que ela elogiava o tempo todo, de que, fulaninha, ela, nossa, bate a meta e tudo mais, ela tira tanto por mês e tananana. A filha dela. Nepotismo, enfim. Essa chefe, ela parecia ser muito legal e tudo mais. Só que eu tenho toque. E aí, nisso de eu ter toque, eu ficava a todo momento contando notinha fiscal pra ver se batia com os valores do caixa. Por quê? Porque eu tenho toque e eu queria ficar sabendo se tava batendo, né? Porque se não batesse depois, poderia sobrar para quem? Para mim. Para a queridinha aqui que tava mexendo com o dinheiro. Então eu sempre ficava contando e tudo mais. Aí, nos dias que ela tava lá, ela falava, para de ficar contando notinha que não sei o que lá, isso me incomoda, me irrita. Fiquei pra ela, falei, não, mas eu tenho toque. E eu gosto de saber se o valor tá batendo certinho com o sistema, pra não ter nenhum problema, nem nada do tipo. Foi aí que eu ouvi a seguinte frase. Se não estiverem sentados, sentem-se. Se você tem toque, deixe o seu toque em casa, porque ele não se encaixa aqui. Gente, juro por Deus. Juro por Deus. Na hora que ela falou isso, eu fiquei tipo assim... Hã? Como
assim deixa meu toque em casa? Você acha que é assim que funciona? Não entendi. Porque era mais benéfico eu contar as notinhas, né? E tá tudo certinho, do que eu não contar e depois ter algum erro no caixa. Porque a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? E quem era o lado mais fraco? Eu. Parei de contar o raio das notinhas. Gente, perdoa se o enquadramento estiver diferente, que é a mula sem cabeça que deu um chute no tripé. Mas enfim, né? A cliente tinha comprado uma coisa na loja e ela esqueceu a sacolinha na loja. Mas acontece e tudo mais. Ela já tinha cometido esse erro antes. Ela mesma falou pra mim. Mas na hora que ela falou, eu falei filha de uma égua. E na hora que eu falei filha de uma égua, tinha uma cliente do lado. Eu não sei se as pessoas têm dificuldade cognitiva de entender as coisas. Mas obviamente que eu não estava falando da cliente. Eu falei filha da égua alto pra mim. Tipo, ai... filha de uma égua, esqueci, sabe? Bastou pra querida querer me tirar do emprego, né? Eu assumo que eu errei, né? Não deveria ter falado isso, mas foi uma coisa espontânea, tipo assim, só saiu, sabe? Saiu. E aí, um dia que eu saí do trabalho, só que aí eu voltei, eu queria conversar com ela porque eu achava que, sei lá, ela tava me tratando meio mal. Foi nesse dia que a gente foi conversar. E aí ela começou a falar que em 30 anos de empresa ela nunca tinha escutado alguém falar uma coisa daquelas. Aí eu fiquei tipo assim, tá, mas foi sem querer, tipo, eu não falei pra cliente. E a cliente que tava do lado na hora, ela falou, ué, você tá falando que nós clientes somos burras? Aí eu olhei pra cara dela assim, eu fiquei tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra, moça? Pelo amor de Deus. Aí ela falou, não, porque parece que você tá falando que nós clientes somos burras. Sendo que claramente eu tinha falado de uma forma espontânea e eu tinha falado pra mim mesma, por um erro que eu cometi, de não ter entregue a sacola pra cliente. Por que eu chamaria a cliente de burra por um erro que eu cometi? Ai, gente, tem gente que só serve pra causar discórdia mesmo, né? E nesse trabalho, era num shoppingzinho, né? Bem conhecido do bairro, inclusive. Todo mundo se conhece e tudo mais. E todo mundo fala que ninguém gosta da chefe dessa loja. Eu até pensei em entrar em coisa judicial e tudo mais, pelo capacitismo, pelo abuso de poder. E no dia que ela me demitiu, né? Que foi o dia que eu fui falar com ela, pra gente alinhar as coisas, na esperança de que ela fosse entender. Aí ela meteu essa que em 30 anos de empresa isso nunca aconteceu e pipipi, popopó, parará, pororô. Ela chamou o moço que ficava lá em cima, né? Ele trabalhava no administrativo, pra ficar lá enquanto ela fazia a minha demissão, né? Tava me demitindo. Ela ficou uma hora inteira me humilhando. E o meu pai, ele não é besta nem nada, né? Ele percebeu que eu não tinha chegado em casa no horário que eu sempre chegava todos os dias. Então o que ele fez? Ele ligou pra minha mãe e ele falou, vai lá ver o que tá acontecendo, porque Mariana não tá atendendo. Você falou que ela não chegou em casa ainda, então alguma coisa tem que estar errada. E aí minha mãe foi lá, ela me viu assim, do lado de fora, pelo lado de fora, viu já que eu tava chorando. E meu pai até perguntou na hora por que ela não, entrou pra, sei lá, intervir, sabe? Porque eu tava sendo humilhada de uma forma que, assim, eu nunca esperei que fosse acontecer na minha vida, gente. Sério, ela falou coisas horríveis pra mim, horríveis. O pai até perguntou o porquê dela não ter entrado. Aí ela falou, porque a porta tava trancada, tava ela, mais um homem e a chefe dela. E aí meu pai falou, era pra você ter entrado e tudo mais. E aí, gente, depois que ela me demitiu, eu tive uma crise tão grande, mas foi crise mesmo, que a minha mãe teve que me levar arrastada até em casa de tanto que eu tava chorando. Esse foi meu último emprego. E aí, depois desse último emprego, fiquei assim, meio receosa de trabalhar fora de casa. Por quê? Porque todo lugar que eu trabalhava tinha algum problema. Talvez o problema seja eu, talvez o problema seja eu. Ou talvez eu só não estou seguindo os caminhos certos e pipipopó, parará, pororô. Mas enfim. Aí, eu me mudei, né? Eu não vi, eu vou deixar
o vídeo aqui pra vocês saberem da minha história. E aí, eu tinha conseguido um emprego aqui na farmácia do bairro. Aí eu tava lá, né, toda feliz que pelo menos eu ia sair de casa. Porque meu maior problema era ficar em casa o dia todo, sabe? Fazendo nada. E aí eu tava toda feliz de que eu ia sair de casa finalmente, trabalhar. E foi um teste, né, que eu tive ontem e foi muito bom, sabe? Eu gostei muito, muito. Aí chegou um horário que a dona lá falou: eu quero que você volte aqui às 7 horas, porque eu preciso conversar com você. Gente, a maquiagem já tá pronta. Eu vou só passar um negócio na boca, mas depois eu passo. Que não tá aqui. E eu não vou levantar agora, não. Eu vou aproveitar e passar meu creme dermatológico, porque eu tenho dermatite atópica. Aí ela falou que queria que eu voltasse lá às 7, porque ela queria conversar comigo. Aí eu falei, ok. Mas eu já sabia que era demissão, gente. Demissão não, né? Que era só um dia de teste, pá, tudo mais. Eu já sabia, por quê? Porque eu tenho experiência suficiente no campo de demissão pra saber que eu não iria continuar no emprego. Ela começou a conversar comigo, falou que foi até um erro da empresa e tudo mais, de não ter alinhado as coisas direito, que eu não tinha o perfil da empresa. Gente, depois de todos esses traumas que eu passei em todos esses empregos, quando eu tomei coragem pra procurar um novo emprego, eu não tinha o perfil da empresa. Não foi por falta de tentativa, não foi por falta de esforço, não foi por falta de nada. Acho que foi por falta de sorte. Eu admitiria que eu ia falar, não, eu sou uma preguiçosa, relaxada, eu não me esforço no trabalho e tal. Mas eu sou de aprender muito rápido, eu repito muito fácil as coisas. Então eu prefiro acreditar que o destino tá guardando aí alguma coisa pra mim maior, sabe? Porque eu me recuso a acreditar que em todas as empresas que eu já trabalhei, eu sempre sou demitida. Às vezes a gente tem que reconhecer que o problema é a gente. Eu não tenho problema nenhum em reconhecer os meus erros, sabe? Mas falar que eu não tinha o perfil da empresa me deu uma quebrada de perna. Tava passando lápis de boca, porque já disse, não consigo me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. E eu ainda, me dei a liberdade, estúpida, do jeito que eu sou, de... Continuando. De dar aquela famosa humilhada, de por favor, me dá mais uma chance e tudo mais. Por quê? Eu preciso de dinheiro. Conta pra pagar, entendeu? Eu tenho minhas contas pra pagar. E até eu arrumar um emprego na minha área e coisa do tipo, só Deus sabe como que vai ser. Aí eu fiquei muito puta, fiquei puta mesmo. Porque eu fiquei que diabo é isso de perfil da empresa? Nunca consigo passar um batom sem borrar, gente, nunca consigo. É isso, gente. Sexta-feira é a apresentação do meu TCC. Aí vai ter a colação de grau. Aí eu vou pegar esse canudo e eu vou sentar na cabeça de cada um que já duvidou de mim. E aí vamos ver o que a vida me traz, né? Mas esse foi o Maqui e Fofoca. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu likezinho aqui. Se inscreve no meu canal, me siga nas minhas redes sociais. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.